dia. Então, vamos continuar completando essa tela, né, da revisão da listagem e transformação no grid. Aqui a gente tem o grid, ele já está com a rolagem. Não, na verdade, deixa eu ver a branch que nós estamos aqui. Nós estamos na branch principal. Tem uma alteração aqui, então vamos mudar para... Deixa eu sair dessa página. Mudar aqui para branch do Rafael. E aí, vou voltar para a branch principal e fazer o merge. E aí a gente... Na verdade, essa branch saiu daqui. Vamos fazer agora o merge. Seu tempo utilitário. Na verdade, ele fez o merge do commit, não do branch. Não é assim. Beleza, então agora a gente está no mesmo nível da branch do Rafael, então vamos ver como que tá a página do grid. Ela não deveria estar assim. Acho que não atualizou. Opa. Vamos ver se tem algum erro. Não, não tem erro. Acho que é só o restart mesmo que não foi. Porque aqui na alteração
Agora sim. Então, nós temos o grid aqui, a gente precisa popular com a lista de clientes e precisa criar o observer para que a lista de clientes seja atualizada. Então vamos lá, a gente tinha aqui essa listagem toda. Isso estava no stack, aí depois nós tínhamos o loading. Vamos pôr de volta o stack para ver se ele não vai afetar a listagem. Esse stack vai ter aqui um grid view, o observer, este observer este stack, não, o stack está aqui. Aqui vai ficar complicado agora da gente identar. Vamos fazer o seguinte. Vamos fechar esse stack. Esse cara é o padding. Fechar o padding. Vamos fechar o stack. O scaffold. O padding. O stack. E o grid view. Agora, o stack vai receber mais um filho. Primeiro vamos ver se o stack vai ser reconhecido. Ok. Tá, então aqui nesse grid a gente tem o usuário, o objeto ele está inteiro dentro de um grid, né? Nós queremos que para cada usuário nós vamos ter dois elementos. Não queremos essa coluna. Tá, aí nós temos mais um problema. Porque nós temos dois elementos, que é uma tupla. Então, este cara aqui
Vamos tirar daqui. Vamos colocar um spread aqui. Chamado Build Grid Users. Porque nós precisamos que a lista seja uma tupla. Vamos criar uma lista de widgets. Vamos retornar essa lista. E aí então, vamos fazer o nosso for aqui, sendo que este for vai inserir dois elementos na lista de widgets. Então, o primeiro é o texto. E o segundo é o botão. Então agora a gente consegue uma lista, né, com um vetor de uma dimensão, passando dois elementos em ordem. O que ele está reclamando aqui? Temos o for, temos o ponto e vírgula. Está digitado errado, será? Sim. E aí então nós temos um spread vou salvar aqui. Ok. Se podemos melhorar um pouquinho isso aqui. Poderia pôr um padding. Tá, agora a gente tem um problema. Este cara.
Ok. O objeto center ele tem um fator de multiplicação, né? Então eu multipliquei por 0 a largura e por 1 a altura, mas ainda assim não obteve o efeito que eu gostaria, que era continuar com isso alinhado à esquerda. Não entendi por que o fator não ignorou o. É, ele não é esse o nome do widget. Online. Ele aceita um align. Agora sim. Alignment ponto. Center left ele tem um E1 aqui. Agora sim, alinhado à esquerda e ao centro. E aí, agora sim o grid está certinho. A gente precisa agora devolver o loading e o build. Então, o nosso build grid users precisa estar. Porém nós temos uma questão. Eu não posso encapsular um spread dentro de um observer. Então, mas eu posso. Vamos ver se eu consigo usar o observer aqui. Não. Talvez, vamos testar. Não, não dá para mim fazer isso. Eu preciso fazer isso no elemento pi. Então, vamos colocar um observer aqui. Vamos pegar este cara aqui, colocar diretamente aqui.
no nosso grid, porque aí ele vai invocar o builder. Isso deve resolver. Isso aqui pode ficar no nosso título da página. Nosso título aqui. Podemos tirar todo esse cara aqui. O nosso botão já tem uma ação. Então vamos testar agora se o Observer vai estar redesenhando a tela, visto que nós vamos ter uma alteração na lista de usuários. Cliquei aqui e a tela foi redesenhada. Então nosso Observer está funcionando. Então agora o que falta? Falta a gente devolver para essa tela aqui. Falta a gente devolver para essa tela um loader. O nosso loader, ele vai estar aqui. Vamos reescrever o Observer. Na verdade, vamos criar um método build loader, que aí a gente para de sofrer com a indentação aqui do grid. O nosso loader, ele é um widget. Ele tem outra stack aqui, mas ele é um visibility. Então ele é um widget. O build loader, e aí nós vamos pegar o visibility. Vamos pegar esse stack. Temos o visibility. Eu acho que é isso aqui. Vou tirar os comentários aqui. A gente precisa receber aqui um context. Build context. Por causa do media query. Então, o nosso builder, nós vamos passar ele para dentro de um observer também. Nós vamos receber o build context aqui. Vamos retornar
o build loader, passando como parâmetro o build context que ele está recebendo. Então esse cara aqui pode sair daqui. E aí então, vamos salvar. Agora, quando a gente efetuar uma alteração, né, o build, o observer vai ter que atualizar e também vai ter que atualizar o visibility do loader e fazer com que o loader entre na frente aqui. Aí funcionou corretamente. Só que ele não cobriu toda a tela porque este build loader ele é filho de um padding. Esse padding e ele está no body, né? Para isso não acontecer, a gente não poderia ter este padding de 25 aqui. Vamos tirar esse padding. Ok. Então agora vamos testar se ele ocupa toda a área, ocupa toda a área. E vamos atribuir o padding que estava apenas ao grid. Ele tinha um padding de 25 aqui. Eu acho que pode ser de 16. Não precisa nem ser de 25. O 16 já é seguro para celulares que tem borda infinita aqui. Agora só faltou a gente deixar o título centralizado. Esses dois aqui podem ir para um center normal. Refatorar aqui. Como esses dois widgets são estáticos, o que ele está reclamando aqui? Ok. Então agora está organizado. Vamos ver se está funcionando. Agora sim. Então, o cabeçalho veio para o centro na vertical e na horizontal. O e-mail está alinhado à esquerda. E os botões de ação estão corretos aqui.
nós finalizamos essa tela aí agora é importante a gente discutir, né, o porquê, né? Nós temos o elemento principal da nossa tela aqui, é um scaffold que contém o AppBar, né, que a gente já viu, o body, e aí o primeiro filho de body, né, o elemento body desse scaffold é um stack. Por quê? O stack ele empilha widgets onde, né, na lista de filhos dele, os primeiros filhos serão os que estão mais abaixo, né? E os que estiverem no final da listagem serão os que estão mais acima. Então, ele controla quem, né, essa pilha de widgets, quem está embaixo e quem está em cima, de acordo com o menor índice, né? O menor índice do array mais abaixo, o maior índice do array mais acima. Então, sendo que o primeiro elemento que nós temos aqui é um observer, porque o observer aqui ele vai redesenhar este trecho quando alguma variável que esteja anotada como observable na nossa store seja modificada através de uma action. E aqui no caso, nós temos a nossa lista de usuários que está aqui dentro do método gridUsers, que quando a listagem for atualizada, essa listagem vai gerar uma trig e o observer vai redesenhar este trecho aqui. Então ele está mais embaixo no stack porque ele é a listagem, né? Aí ele é composto pela grid view. A grid view você marca aqui quantas colunas você quer. Então ela recebe uma lista simples, né? Porque que quando a gente colocou a tela, né, com a coluna, ele estava empilhado aqui o usuário mais o botão do usuário, né? Porque você especifica a coluna, quantidade de colunas que você quer no seu grid, e aí você vai passar um vetor de uma única dimensão e ele vai saber que estou no vetor 0, coloco aqui. Estou no vetor 1, coloco ao lado. Estou no vetor 2, eu preciso quebrar a linha e assim ele vai desenhando o grid sozinho, porque você definiu que a quantidade de colunas é 2. Então não precisa se preocupar em criar uma row aqui e nem criar uma column. O grid view é responsável por isso. E também a gente tirou dessa tela aqui o single child scroll view, que é o elemento responsável por fazer scroll, já que o grid view também contém o scroll, né? Aqui, inspecionando o objeto do grid view, nós conseguimos ver que ele tem aqui, ó, propriedades de eixo com direção do scroll, vertical, horizontal. Você pode passar um controlador para esse scroll, caso a gente precisasse de algum evento relacionado ao scroll. Física, né, se ele vai ter algum smooth, algum easy down, easy in, easy out, easy in da scroll, e por aí vai. Então, a gente pôde retirar o single child scroll view, que o grid view já tem o scroll. E aí, então, obedecendo um array de um único direção, a posição 0 e a posição 1 do array de filhos, né, são os títulos, e-mail e ação. E aí, as demais posições desse array, de forma linear, é um spread do método buildGridUsers. Por que um spread? Né? O spread, a gente já viu em outras oportunidades, ele pega um array e aplica elemento a elemento no lugar onde você está chamando o método com
o spread, esses 3 pontinhos aqui. Então, o nosso método retorna uma lista, ele vai pegar essa lista que o nosso método retorna e vai ficar aplicando aqui um por um. E aí, então, no nosso método de lista, para cada passo do for de clientes, né, de usuários, nós adicionamos 2 elementos no array. O primeiro elemento, que é o e-mail, e o segundo elemento, que é o botão para ativar ou desativar. Então, nota que a gente tem um array aqui de uma única dimensão, né? Um vetor de uma única dimensão, composto por widgets. Quando nós temos diversos tipos de widgets dentro de uma mesma lista, a gente declara esses elementos com o superpie deles, né? A superclasse deles, que é o widget. Todo widget estende a superclasse widget. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, um widget que é um align, tenho um widget que é um padding, tenho outro que é um elevator button. Aqui no caso, nosso primeiro widget é um align e o nosso segundo widget é um padding, são 2 widgets diferentes. Mas como todos eles têm a superclasse widget, eu posso dizer que há uma lista de widgets. Isso é um conceito importante na orientação a objeto, porque, inclusive no nosso modelo com o DDD, quando a gente referencia um objeto, uma classe, pelo pai dessa classe, nós podemos agrupar diferentes classes de objetos dentro de uma lista generics, que identifica o tipo do elemento, e, se precisar utilizar esses elementos com a própria classe dele, a gente pode fazer um cast. E isso acontece aqui, só que acontece tudo de forma automática. Então a gente passa uma lista de widgets genérico, que é a superclasse dos demais widgets. Então, para cada passo, nós adicionamos primeiro o e-mail, depois o widget com o pad, que dentro dele tem um botão, e aí nós obtemos uma lista de widgets. E essa lista de widgets vai ser colocada aqui, elemento a elemento, por conta do spread. Por que temos que usar o spread aqui? Porque nós já temos 2 elementos e senão nós poderíamos retornar no nosso método essa própria lista. Mas nós já temos 2 elementos aqui e o nosso método se trata apenas de construir os usuários, então cabeçalho, etc., é de responsabilidade aqui. Com o spread nós vamos colocar os elementos um a um e evita que a gente precise construir um outro widget utilitário para usar o for diretamente aqui. Por quê? Se eu utilizar um for aqui, eu vou precisar que esse for responda apenas um widget. No nosso caso, nós precisamos responder 2 a cada passo do for. Qual seria a saída que a gente já usou em alguns outros lugares? Pegar esse aqui e esse aqui e encapsular numa coluna ou numa linha, para que a gente conseguisse responder um só. Só que colocando numa coluna ou numa linha aqui nesse cenário, ia acontecer aquilo que aconteceu agora há pouco. A coluna ou a linha ficariam inseridas dentro de um grid, dentro de uma célula do grid. E não é isso que a gente quer. A gente quer que o grid system controle aonde vão parar as células. Então, por isso, a gente usou o spread para separar e não colocou o for
aqui diretamente. E aqui nós construímos um outro builder aqui para o nosso loader. Esse nosso loader, inclusive, nós podemos refatorá-lo também. Por quê? Nós já estamos utilizando ele, se não me engano, em outra tela. Quando nós sabemos que nós vamos utilizar um elemento de outra tela, em outras telas, né? um widget, reutilizar esse widget, nós podemos construir um widget. Qual que é a questão aqui que está fazendo com que esse widget se torne especialista? Ele está ouvindo aqui a variável do visible, que é o booleano que indica se ele é visible ou não. Né? Nós podemos tirar isso daqui, né? Podemos receber um bool visible e passar ele aqui. Visible. Ok. Aí então eu posso passar a admin store com load, que é exclusivo dessa tela aqui, na chamada da função. Está fazendo o hot reloading aqui. Ok, vamos testar se está funcionando. Mas está funcionando. Então agora, o nosso load, ele é genérico. Ele não conhece nenhum dado especialista. O único dado especialista que ele conhecia era o booleano da store. Aí, então, nós temos aqui no nosso pacote do projeto alguns diretórios onde nós estamos armazenando aqui as views, as stores, a nossa camada de serviço e componentes. Vamos criar um componente aqui chamado loader. Por quê? Para a gente deixar, inclusive, o nosso aplicativo uniforme, a gente não vai querer ter um load diferente, né, em cada tela, ou, né, quando a nossa intenção for que ele seja realmente o mesmo, sempre igualzinho, e aí você fala, putz, mas esse loading não está mais bonito, eu quero mudar. Né? Aí você teria que entrar em todas as telas que você tem um loading escrito e sair mudando em todas elas. Então, você precisa transformar isso num componente que vai ser reutilizado dentro do seu projeto. Como todos os widgets, né? Visibility, o stack, todos esses widgets, o container, esses que já vêm prontos aí no Flutter, né? Todos esses containers e mais os que a gente importa, tem este intuito, né, do reuso do código. Imagina se a gente tivesse que escrever todas as funções de todos esses widgets que a gente usa. Então, esse é o princípio do reuso e nós vamos aplicar aqui. Então, nós vamos acabar com o build loader. Vamos criar um widget aqui chamado loader.dart. Eu acho que loader vai dar certo. Não é um nome tão... na verdade, vamos chamá-lo de loader_widget.
.dart, faltou T. Reloader é um nome muito comum, para não conflitar com algum outro componente que tenha o mesmo nome. Vou chamar aqui. Este cara, ele não precisa ser stateful. Ele pode ser um stateless widget. Aqui vamos implementar o override, que é o método build. E aqui nós vamos receber construtor, um bool visible, e aí aqui então vamos pegar o nosso método do build loader e vamos passar para o nosso componente. Widget. Nosso construtor aqui. Ele não está permitindo com que eu acesse. Não é possível isso. Me deu um branco agora, deixa eu jogar aqui no Google.
A questão é que este cara aqui agora sim. Beleza. Então, vamos só mudar aqui para loader widget. Pronto. Às vezes esse formato da escrita, posicionar o parâmetro com o name de parâmetro. Porque esse cara não pode ser o named. Ele poderia ser o named também, mas a gente precisa capturar ele aqui na propriedade para a gente poder enxergar ele aqui dentro. Tem um outro transformador que não é dessa forma aqui, que era o que eu estava procurando. Essa forma resolve. Este cara aqui, ó, esse aqui é uma outra forma, que era não. Esse é o arroba. Agora sim. Agora ele é um parâmetro nomeado. Estava faltando só o diz e o required, que vai atribuir o valor obrigatório para visible na variável visible, e aí sim ele vai construir o widget ou desconstruir conforme a visibilidade aqui. Beleza. Então agora nós temos um componente. Então vamos utilizar o nosso componente aqui. Não teremos mais o loader. No lugar do build loader, nós vamos retornar o nosso widget, que é um loader widget. Daí nós vamos importar, nós vamos dizer aqui a propriedade visible e pronto, nós temos um widget reutilizável aqui. Vamos ver aqui se ele está funcionando conforme a gente espera. Se eu não escrevi mais nenhuma coisa errada aqui. Aí está funcionando nosso loader. Então agora a gente tem inclusive um outro lugar aqui que é a nossa, se não me engano, é a nossa home. Ó, a própria. E aí aqui a nossa home, ela tem este loader aqui, e a única diferença desse loader pro loader aqui da tela de usuários era a variável de loading, porque essa está vindo da store cotação e a outra está vindo da store de usuários. Então, vamos copiar isso aqui, só para a gente não perder. Vou deixar ele comentado aqui. E nós vamos apagar todo este elemento e vamos retornar o nosso componente
loader widget. Vamos importar. E aí, a única diferença que tinha entre um e outro era a forma de obter o booleano divisível. Olha só, né? Com um componente aqui do loader widget, quanto código que a gente conseguiu economizar aqui, né? E agora vamos em duas telas. Nós temos aqui para construir o elemento do loader, nós temos 3 linhas de código. E aí então, se a gente quiser editar o nosso loader, né, assim, vamos modificar o visual desse componente aqui, basta a gente vir no nosso componente principal compartilhado, fazer a edição e ele já vai estar funcionando aí em todo o aplicativo. Então, não sei se a gente tem mais lugares, depois vocês podem pesquisar. Se a gente tiver o loader em mais lugares aí do aplicativo, um loader geral da tela, basta utilizar o nosso componente aqui de loader widget, né, e deixar tudo uniforme. Então, agora a gente vai começar a criar a parte de cadastramento de fornecedor e também a nossa tabela de frete, né? Então, na semana que vem a gente vai fazer isso, e isso vai ser a finalização desse nosso projeto. Nós vamos construir as tabelas de frete, mais o cadastro de fornecedores, e isso vai trazer para a gente os valores corretos da cotação aqui, e aí nós temos aí um aplicativo capaz de cotar o frete. Então são as duas coisas aí que estão faltando para a gente finalizar esse estudo de caso aí e ter o aplicativo de correção. Eu acredito que na semana que vem a gente consiga já concluir, né, o nosso aplicativo de estudo de caso. Certo, pessoal? Então, um bom fim de semana para vocês e até segunda-feira. Eu vou comitar essas alterações, tá? Para caso vocês vão estudando, já vai estar tudo atualizadinho.